Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu quero te dar uma dica como que você pode aí aumentar em 10% o seu faturamento sem a necessidade de você trabalhar mais para isso. Mas primeiro deixa eu te fazer um pedido. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Quer receber notificação quando eu postar um novo vídeo aqui no canal? Clica no sininho. Bom, pessoal, como é que eu faço aí para estar ganhando aí pelo menos 10% aí a mais no meu faturamento trabalhando do mesmo jeito, né? Trabalhando ao mesmo tempo. Bom, a gente precisa, pessoal, pensar um pouco fora da caixa, né? Eu costumo dizer que a nossa atividade, ela é uma atividade que não é uma atividade mecânica, tá? Ao contrário do que muita gente pode pensar, o trabalho de motorista aplicativo não é simplesmente entrar no carro e dirigir o carro, né? Acelerar, trocar marcha e beleza, né? A nossa atividade é uma atividade, o dirigir, na verdade, ele é uma atividade onde você exige raciocínio, exige bom senso, né? Então, você tem que pensar fora da caixa. Isso também serve para sua vida pessoal, né? Independente da onde o momento que você está na sua vida, a posição que você está na sua vida, você tem que sempre procurar e pensar um pouco fora da caixa. Então, eu quero te dar uma dica aqui que eu estou fazendo no dia a dia, tá dando muito certo, né? E eu resolvi compartilhar com vocês aí para que vocês implementem aí no seu dia a dia e façam um teste, ver se vai dar resultado, se não dá, né? Obviamente que não vai dar resultado para todo mundo, mas para mim eu posso te garantir que está dando resultado. O que eu estou fazendo, pessoal? Estou fazendo o seguinte: eu simplesmente faço o meu trabalho de forma mais profissional possível. Carro limpo, condução do carro aí de maneira correta, né? Sem correr muito, com atenção, com educação com o passageiro. Por mais que você pegue um passageiro que você sinta que ele é um pouco mais xarope, vamos dizendo assim, você tem que relevar aquele ali, porque você pega um passageiro ruim, mas você pega 10 passageiros, 20 passageiros bons. Então, aquele passageiro que você sentiu ali que ele é um pouco mais complicado ali, deixa quieto, faz de conta que você não tá vendo, não tá escutando, né? Então, tenta não se incomodar com esse passageiro. Analisa o seguinte: a viagem dele é curta, vai dar aí no máximo 10 minutos. Pelo menos é a média de viagem aqui da minha cidade, é mais ou menos isso. Vamos colocar 10 minutos no máximo. Então, pensa que você vai ficar com ele 10 minutos só. Se você não gostou, ou ele fez alguma coisa que te ofendeu, avalia ele, né? Avalia ele. Beleza? Mas não se incomoda com ele. Então, eu acho que a paciência é um dos fatores principais aí para quem dirige, para quem trabalha como motorista aplicativo, né? Então, a gente tem que ter paciência, porque a gente sabe, a gente está lidando ali com pessoas, né? E as pessoas pensam diferente, agem diferente, analisam as coisas diferente. Então, é complicado. A cabeça do ser humano é muito complicada. Então, você tem que ter uma certa psicologia também para você trabalhar. Então, o que eu faço? Eu ando com o carro limpo, eu dirijo com cuidado, né, com atenção, não corro. O som do meu carro é um som ambiente, eu não coloco som alto. Eu utilizo também o aplicativo como usuário, né? Muitas vezes dependendo para onde eu vou, eu deixo meu carro em casa e vou de aplicativo, porque às vezes é à noite, você tem que deixar o teu carro na rua, num local perigoso. Eu prefiro pegar e de Uber, né? E de aplicativo, porque eu fico mais tranquilo. Vou e volto para casa tranquilo, né? Com a família. Então, eu já peguei usuário, já peguei motorista. Eu como usuário, que o cara com som alto, escutando rap, né? Eu não tenho nada contra quem gosta de rap, mas eu particularmente não gosto, né? E tava um rap alto, eu com a minha família. Então, uma certa atitude, né? Que a gente precisa se policiar aí pra gente passar uma imagem de profissionalismo para as pessoas. Quando você passa essa imagem de profissionalismo, educação, né, é primordial. Quando você passa essa imagem de profissionalismo, as pessoas elas tendem a retribuir você de alguma forma, né? Então, esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe que eu faço no dia a dia é sempre conversar com os passageiros.
eu sempre converso com os passageiros, eu gosto de puxar conversa, eu gosto de conversar, porque eu gosto de conhecer as pessoas, né? Eu utilizo também aqui a minha atividade para me aprender. Às vezes você vai conversando, às vezes uma pessoa fala uma coisa que você não sabe, né? Você depois vai pesquisar no Google, né? Eu sou assim, sou curioso, vou pesquisar no Google, que é uma maneira aí de eu ficar bem informado, de eu conhecer as pessoas, conhecer as coisas também, né? Então, eu sempre converso com o passageiro. Obviamente que tem passageiros que você percebe que não querem conversa, né? Normalmente ficam mexendo no celular, muitas vezes fingindo, né? Mas outras vezes também é verdade, a pessoa está ali trabalhando, porque hoje o celular é um computador, né? E tem pessoas que trabalham online aí, que eles utilizam o celular para trabalhar, né? Então a gente sabe responder e-mail, para, enfim, fazer a atividade dele, né? Enquanto ele está em viagem, ele está adiantando ali um pouco do trabalho dele. Isso aí acontece sim. Então, pessoal, eu converso, né, com o passageiro e sempre cai nessa questão da pandemia, né? Praticamente, quando você vai conversar com o cliente hoje, sempre o cliente ele tende a puxar esse assunto de pandemia, né? E aí ele normalmente pergunta como é que tá. Aí você pergunta também para ele o que é que ele faz, né? Pergunta como é que tá o movimento no ramo que ele atua. Ele vai perguntar no nosso, né? Como é que tá o nosso movimento no dia a dia. Você fala a verdade, não vai inventar a história, tá, pessoal? Fala a verdade, fala que o movimento tá ruim, que tá bem abaixo do normal, né? Que você precisa hoje, pelo menos eu preciso trabalhar o dobro do tempo para mim ganhar a metade, né? Por exemplo, o que eu fazia antes da pandemia em 5 horas, eu tenho que trabalhar hoje 10 horas para me fazer a mesma coisa. Então você explica isso para ele, né? E muitas vezes o que acontece? Esse passageiro, ele tende a te ajudar de alguma forma, porque o brasileiro, ele é muito solícito, né? Ele gosta de ajudar as pessoas. Então, aí ele pensa, poxa, eu vou ter que ajudar, né? Ele fica com aquela sensação de querer ajudar. Isso é natural, isso acontece comigo também, né? Quando eu vejo uma pessoa numa situação difícil, eu também fico com o coração apertado. E se eu puder ajudar de alguma forma essa pessoa, eu ajudo. Isso é normal, isso é natural do ser humano, né? Então, como ele foi bem tratado, o carro tá limpo e tal, ele tende a retribuir você de alguma forma. E no final da viagem, por exemplo, o que acontece? Às vezes acontece de dar lá 8,80, 8,50, um exemplo, ele te dá R$ 10. Não precisa troco. Já aconteceu várias vezes da pessoa dar 4,75 a viagem, a pessoa me dá R$ 10. Então, pessoal, se você somar essas gorjetas, né? Às vezes o próprio passageiro me dá R$ 2 de gorjeta, aqui dentro mesmo do carro, né? Então, se você somar as gorjetas, por exemplo, que eu estou somando, tá dando em média, tem dia que dá R$ 15, tem dia que dá R$ 20, mas tem dia também que eu não pego com nada, né, pessoal? Claro, isso é óbvio, né? Mas vamos colocar uma média aí de uns R$ 15, por exemplo. Esses R$ 15, se você colocar de combustível, você vai fazer R$ 45, você vai triplicar ele. Então você está... na realidade você está aumentando os seus ganhos sem trabalhar mais, né? Você está usando aquele dinheiro da gorjeta e colocando combustível no teu carro, e esse valor de R$ 15 ele vai, obviamente, que a hora que você fizer as corridas, ele vai duplicar ou até mesmo triplicar. Então, pessoal, o recado de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Pessoal, outra coisa, não é só isso, procura descobrir alguma forma de você também otimizar o seu tempo, otimizar o seu trabalho, para que você consiga aí também uma outra forma, tem essa forma, ou tem outra forma, por exemplo, eu faço entregas para uma loja, por exemplo, de roupas. Então é uma maneira também de eu aumentar meus ganhos, né? De eu melhorar meus ganhos. Particular, eu faço muito particular para amigos meus, pessoas que sabem que eu trabalho, pessoas conhecidas que sabem que eu trabalho com aplicativo. Eu faço por fora e às vezes cobro um valor a mais, né? Porque eu estou dando prioridade para a pessoa e eu sempre jogo um valorzinho a mais ali, né? Para compensar às vezes o tempo que você gasta um pouquinho mais, né? Então, pessoal, a gente tem que pensar um pouco
fora da caixa, pense em alternativas que você possa fazer, né, para que você aumente o seu rendimento, né? A gente sabe que complicou nessa questão da pandemia, o Brasil inteiro caiu o movimento, né? E as contas normalmente não param, né? Normalmente as contas continuam caindo ali, aquela conta fixa no mês, né? Então a gente precisa aí procurar aí uma maneira aí de se reinventar. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha gostado desse vídeo. Peço que você compartilhe esse vídeo aí com o seu grupo aí, grupo de WhatsApp que você participa, ou outro amigo aí que dirige também, trabalha também como motorista aplicativo. Pessoal, e dá um like no vídeo aí, se esse like aí te ajudou, acrescentou alguma coisa para você, dá um like para ajudar o canal aí. Valeu, grande abraço!